O cheiro acre, laca e a café requentado pairava no ar da Criativamente, a agência de publicidade no coração pulsante de Lisboa. Amara Oliveira inspirou fundo, tentando ignorar o nó familiar que se lhe formava no estômago. Cada manhã era um pequeno ensaio para a invisibilidade, uma dança subtil entre a competência que sabia possuir e a discrição que o ambiente parecia exigir dela. O seu ecrã iluminou-se com o brilho azulado de mais um dia de trabalho, um refúgio de pixéis e vetores onde pelo menos as suas ideias podiam existir sem pedir licença. Amara, com os seus 28 anos, carregava nos ombros mais do que a sua mochila com o computador portátil. Carregava o peso da herança dos pais cabo-verdianos, o orgulho da sua pele escura e do cabelo crespo que desafiava a gravidade e os padrões eurocêntricos com igual ousadia. Os seus olhos castanhos, normalmente vivos e perspicazes, observavam o open space com uma cautela aprendida a duras penas. Sabia que o seu talento era inegável. O seu portfólio e as suas notas na Faculdade de Design Gráfico atestavam-no. Mas aqui, na Criativamente, parecia que o seu valor estava constantemente sob escrutínio, como uma peça exótica numa galeria de arte predominantemente branca. Gonçalo Albuquerque Tavares, o diretor criativo e seu superior hierárquico, personificava esse escrutínio. Com os seus 40 e poucos anos, fatos impecáveis que cheiravam a um poder que ele não hesitava em exercer, e um cabelo grisalho que ele acreditava conferir-lhe um ar de distinção em vez de idade, Gonçalo movia-se pela agência como um pequeno monarca no seu feudo. Hoje, a sua voz, habitualmente um barítono untuoso reservado para clientes e superiores, ecoou pelo escritório com uma aresta de impaciência. "Oliveira!" chamou, sem se dar ao trabalho de levantar da sua cadeira de cabedal italiano. Amara sentiu os olhares dos colegas, uma mistura de curiosidade e, em alguns, uma piedade mal disfarçada. Engoliu em seco. "Sim, Dr. Gonçalo", respondeu, aproximando-se da sua secretária, um altar de vidro e aço, onde as ideias dos outros pareciam ganhar mais peso do que as suas. "Aquela sugestão que deu ontem para o slogan da frescura atlântica. Estive a pensar." Ele tamborilou com os dedos na mesa, o seu olhar a pairar algures acima da cabeça dela. "É interessante, mas talvez um pouco demasiado direto. Pensei em algo como frescura atlântica, o sopro do mar em sua casa." "O que lhe parece?" Amara sentiu uma picada familiar de frustração. A essência era a sua, a ideia do sopro do mar. Ele apenas a tinha embrulhado em palavras ligeiramente diferentes, polvilhando-a com a sua autoridade. "Parece-me bem, Dr. Gonçalo", respondeu, a voz neutra, a expressão cuidadosamente controlada. Por dentro, uma pequena parte dela murchava. Mais uma vez. Mais tarde, na pequena copa, enquanto esperava que o micro-ondas aquecesse o seu almoço, Beatriz Varela, uma designer júnior de cabelo pintado de azul e olhos curiosos, aproximou-se. "Ele fez de novo, não foi?" Com o slogan. Amara deu um encolher de ombros resignado. "É o costume. Pelo menos desta vez não disse que era demasiado étnico para uma marca de iogurtes." Beatriz fez uma careta. "Ele é um idiota. Mas tu és brilhante, Amara. Toda a gente sabe disso, mesmo que ele tente levar o crédito." As palavras de Beatriz eram um pequeno bálsamo, mas não apagavam a memória do incidente com o projeto da Alma Viva, uma pequena empresa de produtos biológicos. Amara tinha desenvolvido um conceito de embalagem vibrante e autêntico, inspirado nos padrões dos lenços de Viana. Gonçalo tinha-o rejeitado, dizendo que era pouco sofisticado. Semanas depois viu um conceito muito semelhante, apresentado por um colega branco com quem Gonçalo almoçava regularmente, ser aprovado com entusiasmo. Na altura não tinha provas, apenas a sua palavra e um amargo sabor à injustiça. "Talvez", murmurou Amara, mais para si mesma do que para Beatriz. Mas saber e provar são coisas diferentes. Essa lição ela tinha aprendido, gravada a ferro e fogo. E desta vez, se houvesse uma próxima vez, estaria preparada. A próxima vez chegou sob a forma de um novo cliente, um dos maiores que a Criativamente tinha conquistado nos últimos tempos. Alma Lusitana. Uma marca de produtos gourmet que pretendia revitalizar a sua imagem ligando-a à tradição e à sofisticação contemporânea portuguesa. Era o tipo de projeto que podia catapultar uma carreira. E Gonçalo, para surpresa da Amara, atribuiu-lhe a liderança conceptual inicial. "Oliveira, quero que me traga algo transcendente. Algo que capture a verdadeira essência de Portugal, mas com um toque moderno. Confio na sua perspectiva única", disse ele, e Amara não conseguiu decifrar se havia um pingo de sinceridade ou apenas o habitual paternalismo velado no seu tom.
Ela mergulhou no trabalho com uma dedicação feroz. Passou noites em claro, pesquisando, desenhando, imergindo-se na história da arte portuguesa, na caligrafia dos manuscritos iluminados, na geometria dos azulejos, na paleta de cores das paisagens do Douro ao Alentejo. O conceito que começou a emergir era uma fusão elegante do tradicional e do moderno, com um logótipo inspirado nos ferros forjados das varandas antigas e uma tipografia que evocava os antigos livros de receitas, mas com linhas limpas e contemporâneas. Estava orgulhosa, sentia que era o seu melhor trabalho até à data. A reunião de apresentação interna foi marcada para uma sexta-feira à tarde, um horário que Gonçalo parecia preferir para dissecar o trabalho dos seus subordinados antes do fim de semana. Amara preparou a sua apresentação meticulosamente. Sentia um misto de nervosismo e excitação. Quando começou a falar, a voz um pouco trêmula no início, mas ganhando confiança à medida que descrevia a sua visão, sentiu os olhos de Gonçalo fixos nela. Ele não interrompeu, o que era raro. Deixou-a terminar. Houve um breve silêncio quando a última imagem do seu conceito desapareceu do ecrã. Bem, Oliveira, começou Gonçalo, recostando-se na cadeira, as mãos cruzadas sobre o estômago proeminente. Agradeço o esforço. Há elementos interessantes. Ele fez uma pausa e Amara sentiu o ar a ficar mais pesado. No entanto, parece-me um pouco demasiado carregado, quase folclórico. A alma lusitana procura sofisticação, modernidade. Isto, ele gesticulou vagamente para o ecrã agora escuro, parece algo que a minha avó teria apreciado. E, francamente, não tenho a certeza se a sua... Digamos, a sua interpretação cultural capta verdadeiramente o que um cliente como a alma lusitana, que apela a um certo extrato, procura. Talvez seja demasiado específico. Cada palavra era uma pequena agulha. Folclórico. Interpretação cultural. O subtexto era claro como água. Amara sentiu o rosto a aquecer, mas manteve a compostura. Compreendo o seu feedback, Dr. Gonçalo, disse ela, a voz surpreendentemente firme. A minha intenção foi precisamente criar algo com raízes profundas, mas com uma execução moderna e elegante. Gonçalo sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Claro, claro. Bom esforço. Vamos ter de repensar isto. Talvez simplificar. Muito. Beatriz, que assistia à reunião num canto, olhou para Amara com uma expressão de choque e solidariedade. Os outros colegas desviaram o olhar, subitamente muito interessados nos seus blocos de notas ou telemóveis. A humilhação pairava no ar, palpável. Naquela noite, Amara não conseguiu dormir. As palavras de Gonçalo ecoavam na sua mente. Folclórico. Interpretação cultural. Não era a crítica em si que a feria, mas o veneno por detrás dela, a constante desvalorização, o lembrete subtil de que ela era, de alguma forma, uma outsider. O incidente passado, o roubo da sua ideia para a alma viva, voltou com força. A impotência que sentira. Mas desta vez algo era diferente. Uma chama fria de raiva começou a arder por baixo da mágoa. Lembrou-se da sua promessa a si mesma. Desta vez não ficaria em silêncio. Desta vez estaria preparada. No dia seguinte, sábado, Amara ligou o seu computador pessoal. Abriu uma pasta encriptada. Começou a organizar os seus ficheiros do projeto Alma Lusitana, todos os esboços, os e-mails com timestamps, as versões intermédias. Depois começou a pensar. Se Gonçalo era previsível, ele tentaria usar partes do seu trabalho, apresentando-as como suas, depois de as ter publicamente denegrido. Ela precisava de mais do que apenas os seus ficheiros. Lembrou-se de uma pequena caneta gravador que comprara há uns tempos, depois de um workshop sobre segurança de dados. Nunca a tinha usado. Talvez fosse a altura. A lei portuguesa sobre gravações era complexa, mas uma gravação ambiente de comentários abusivos feitos em voz alta ou de instruções claramente injustas poderia ser uma cartada. Segunda-feira chegou com uma nova resolução para Amara. Ela continuou a trabalhar no projeto Alma Lusitana, como se nada tivesse acontecido, respondendo aos pedidos de Gonçalo por simplificações, com uma eficiência fria. Mas agora observava tudo. Cada reunião, cada comentário. A caneta gravador estava discretamente no bolso do seu casaco ou pousada na sua secretária durante as interações mais tensas com Gonçalo. Beatriz notou a mudança em Amara. Havia uma intensidade no seu olhar, uma concentração que ia para além do trabalho. — Estás bem? Perguntou-lhe um dia, à hora do almoço. Amara hesitou, depois decidiu confiar na amiga. Contou-lhe o seu plano, a sua determinação em não deixar Gonçalo roubar-lhe o trabalho ou a dignidade novamente. Beatriz ouviu, os olhos arregalados. Amara, isso é arriscado.
Mas ele merece. Conta comigo, o que precisares. Nas semanas seguintes, Gonçalo continuou o seu padrão. Numa reunião informal de equipa, Amara ouviu da sua secretária a gabar-se a outro gestor sobre como estava a moldar o conceito para a alma lusitana, transformando algo cru e ingênuo numa obra-prima de sofisticação. A caneta de Amara, pousada como que por acaso na sua mesa, captou cada palavra arrogante. Entretanto, Beatriz, que tinha acesso ao servidor onde as apresentações eram guardadas para revisão interna, começou a enviar a Amara cópias das versões que Gonçalo estava a desenvolver para a alma lusitana. Como Amara suspeitara, ele estava a reincorporar muitos dos seus elementos visuais e conceptuais-chave. O logótipo inspirado nos ferros forjados, a paleta de cores, até mesmo frases da sua proposta original, mas com pequenas alterações para os fazer parecer seus. Estava a construir a sua obra-prima sobre as fundações que ela tinha criado e que ele tinha desprezado publicamente. Amara sentia uma mistura de raiva e uma estranha calma. A raiva alimentava a sua determinação. A calma vinha da certeza de que desta vez tinha as cartas na mão. Ela continuou a polir a sua apresentação original, a verdadeira, e a catalogar cada prova. Os seus ficheiros com datas anteriores, os e-mails de Gonçalo a rejeitar explicitamente aquelas ideias, as gravações dos seus comentários depreciativos e das suas apropriações. O dia da apresentação final ao cliente e a administração da Criativamente aproximava-se. A tensão na agência era palpável. Era um contrato crucial. Gonçalo pavoneava-se, exalando uma confiança que Amara sabia ser construída sobre uma mentira. Na véspera da apresentação, Amara sentou-se em frente ao seu computador até de madrugada, organizando as suas provas numa sequência lógica e impactante. Sentia o peso da decisão. Expor Gonçalo poderia ter consequências imprevisíveis para a sua própria carreira. Mas a alternativa, permitir que ele vencesse, que a sua voz fosse silenciada mais uma vez, era insuportável. Lembrou-se do olhar cansado, mas orgulhoso da sua mãe quando ela se formou, do seu pai a dizer-lhe para nunca deixar que ninguém lhe dissesse que ela não pertencia. Aquilo não era só sobre um projeto, era sobre respeito, sobre dignidade. A manhã da apresentação chegou fria e cinzenta, um espelho do humor de Amara. Vestiu o seu melhor fato, um azul marinho sóbrio mas elegante. Prendeu o cabelo num coque apertado, uma armadura invisível. No seu portátil, a sua verdadeira apresentação e a pasta Provas G estavam prontas. A sala de reuniões principal da Criativamente era um espaço imponente, com uma longa mesa de mogno polido e uma vista panorâmica sobre o Tejo. Os administradores da agência, Dr. Vasconcelos, o CEO de Ar Severo, e Dr. Magalhães, a diretora financeira, conhecida pela sua perspicácia, já estavam presentes, juntamente com o Sr. Antunes, o representante da alma lusitana, um homem de meia-idade com um olhar astuto. Gonçalo entrou como uma estrela de cinema, distribuindo sorrisos e apertos de mão. Lançou um olhar fugaz à Amara, que estava sentada discretamente a um canto com Beatriz, um olhar que misturava triunfo e condescendência. Amara, querida, pode tratar do café para o Sr. Antunes, por favor? Disse ele num tom falsamente amável. Amara sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, mas Beatriz interveio rapidamente. Eu trato, Dr. Gonçalo. A Amara precisa de estar concentrada, caso haja alguma questão técnica sobre os ficheiros. Gonçalo franziu o sobrolho, mas não insistiu. A apresentação de Gonçalo começou. Era, de facto, uma produção polida. As imagens eram deslumbrantes, a música ambiente sofisticada. E lá estava o conceito de Amara, disfarçado, mas inconfundível. O logótipo, a paleta de cores, a linguagem visual. Gonçalo falava com uma paixão ensaiada sobre a nossa visão, o nosso processo criativo intensivo. Amara sentiu o estômago a revirar, mas manteve a expressão neutra, os olhos fixos em Gonçalo. Ele concluiu com um floreio, projetando o slogan final que, ironicamente, era uma ligeira variação de uma das suas primeiras propostas. Alma lusitana, a tradição reinventada. Houve um momento de silêncio apreciativo. O Sr. Antunes acenou com a cabeça, parecendo impressionado. Dr. Vasconcelos sorriu. Excelente, Gonçalo. Realmente excelente. Um trabalho de equipa notável. Gonçalo inclinou a cabeça, aceitando os elogios. Obrigado. Foi um esforço colaborativo, claro, mas a direção conceptual... Com licença. A voz de Amara soou, calma mas clara, cortando o ar de autocongratulação. Todos os olhares se viraram para ela. Surpresa e irritação no rosto de Gonçalo. Sim, Oliveira? Alguma questão técnica? Perguntou ele, o tom agora gélido.
Não exatamente técnica, Dr. Gonçalo. Amara levantou-se, o coração a bater descontroladamente, mas a voz firme. Gostaria apenas de acrescentar alguns detalhes sobre a gênese deste conceito. Acredito que é importante para a transparência do processo. Dr. Vasconcelos franziu o senho. Seja breve, por favor, Mina Oliveira. Estamos com o tempo contado. Serei, Dr. Vasconcelos. Amara caminhou até ao computador ligado ao projetor. Com alguns cliques, a apresentação de Gonçalo desapareceu, substituída pela sua. O conceito que o Dr. Gonçalo acabou de apresentar como alma lusitana, a tradição reinventada, é, na sua essência fundamental, o trabalho que desenvolvi e que lhe apresentei no dia 15 do mês passado. Um murmúrio percorreu a sala. Gonçalo levantou-se abruptamente. Isto é um absurdo. Oliveira está a ser insolente e completamente antiprofissional. Dr. Vasconcelos, peço imensa desculpa por esta interrupção. Deixa falar, Gonçalo, disse Dr. Magalhães, a voz inesperadamente firme, os seus olhos perspicazes fixos em Amara. Amara respirou fundo. Como referi, apresentei este conceito, incluindo o logótipo, a paleta de cores e a abordagem tipográfica. No ecrã, Amara começou a mostrar os seus ficheiros originais, com as datas de criação claramente visíveis. Mostrou e-mails trocados com Gonçalo, onde ele rejeitava especificamente aqueles elementos, usando as mesmas palavras que usara na reunião interna. Folclórico, carregado, interpretação cultural inadequada. O rosto de Gonçalo passou de vermelho para um branco pálido. São rascunhos, ideias preliminares que eu próprio descartei. Ela está a distorcer os factos. Então talvez o Dr. Gonçalo possa explicar este e-mail, continuou Amara, projetando uma troca de mensagens onde ele lhe pedia para simplificar drasticamente um logótipo que era virtualmente idêntico ao que ele acabara de apresentar como seu. Ou talvez esta gravação. Ela hesitou por um instante, depois carregou no play. A voz de Gonçalo, arrogante e desdenhosa, encheu a sala, vinda da pequena caneta gravador que Amara ligara discretamente ao sistema de som. Transformando algo cru e ingênuo numa obra-prima de sofisticação. A Oliveira tem limitações, percebe? Mas com a minha orientação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O Sr. Antunes, o cliente, olhava de Gonçalo para Amara com uma expressão indecifrável. Dr. Magalhães tinha os lábios comprimidos numa linha fina. Dr. Vasconcelos parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Gonçalo estava petrificado, a boca ligeiramente aberta, os olhos esbugalhados. A sua fachada de superioridade tinha-se desmoronado, revelando o pânico por baixo. Eu tenho um dossiê completo com todas as provas da minha autoria e do padrão de comportamento do Dr. Gonçalo Tavares, que inclui a apropriação de ideias, a desvalorização sistemática do meu trabalho e comentários de natureza discriminatória, concluiu Amara, a voz agora sem qualquer tremor. Acredito que a Criativamente e os seus clientes merecem saber a verdade sobre como a criatividade é realmente gerida por alguns. Beatriz, ao seu lado, acenou discretamente com a cabeça, pronta a testemunhar se necessário. Dr. Vasconcelos pigarreou. Bem, isto é deveras preocupante, Gonçalo. Tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Gonçalo abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora de água. Isto é, uma calúnia. Uma vingança pessoal de uma funcionária descontente. Ela está a manipular, mas a sua voz não tinha convicção. As provas eram demasiado esmagadoras, a sua queda demasiado pública. Acho que já ouvimos o suficiente por agora, disse Dr. Magalhães, levantando-se. Sr. Antunes, pedimos as nossas mais sinceras desculpas por este lamentável episódio. A Criativamente não compactua com este tipo de conduta. Iremos investigar isto a fundo e tomar as medidas apropriadas. Amara Oliveira, Dr. Vasconcelos e eu gostaríamos de falar consigo e com o Dr. Tavares em privado imediatamente. A reunião desfez-se em constrangimento e sussurros. O Sr. Antunes, antes de sair, lançou um olhar à Amara, um olhar que ela interpretou como sendo de respeito. Nos dias que se seguiram, a Criativamente entrou em modo de contenção de danos. Gonçalo foi suspenso enquanto decorria uma investigação interna que, na verdade, era mais uma formalidade. As provas de Amara eram irrefutáveis. Para evitar um escândalo público maior e potenciais ações legais por parte de Amara, Gonçalo Albuquerque Tavares foi discretamente despedido algumas semanas depois. A justificação oficial foi reestruturação interna, mas o verdadeiro motivo rapidamente se espalhou pelos corredores da agência e, subsequentemente, pelos círculos da publicidade lisboeta. A sua reputação, cuidadosamente construída sobre uma base de privilégio e arrogância, estava em ruínas.
Nenhuma agência de renome lhe tocaria. Amara, por seu lado, foi chamada para várias reuniões com a administração. Recebeu um pedido de desculpas formal. O projeto Alma Lusitana foi-lhe integralmente confiado, desta vez com todos os recursos e autonomia de que precisava. Alguns colegas que antes a ignoravam começaram a tratá-la com um novo respeito, outros com uma cautela receosa. Beatriz tornou-se a sua aliada mais próxima. Meses mais tarde, Amara estava no palco de um prestigiado evento da indústria, a receber um prémio pela campanha Alma Lusitana, que se revelara um enorme sucesso, elogiada pela sua autenticidade e elegância. Vestia um vestido de um designer português emergente, as cores vibrantes a condizer com o brilho nos seus olhos. Ao agradecer, mencionou a importância da integridade e do respeito no processo criativo. Não mencionou Gonçalo pelo nome. Não precisava. Ao sair do evento, noite dentro, o ar de Lisboa parecia mais leve. O nó no estômago tinha desaparecido há muito tempo, substituído por uma calma sensação de força. Olhou para o seu reflexo numa montra. Uma mulher negra, designer, líder. Uma mulher que tinha encontrado a sua voz, não através de gritos, mas da verdade meticulosamente documentada. A sua vitória não fora apenas profissional, fora pessoal. Uma afirmação da sua dignidade. Gonçalo Tavares era agora apenas uma nota de rodapé na sua história. Um lembrete de que, por vezes, a arrogância cava a sua própria sepultura. E ela, Amara Oliveira, estava apenas a começar a construir o seu futuro, tijolo a tijolo, com a mesma dedicação e brilho com que criava os seus designs. O Tejo brilhava ao longe e, pela primeira vez em muito tempo, Amara sentiu que realmente pertencia àquela cidade, àquela vida, à sua própria pele. A justiça, ela aprendera, podia ser uma obra de arte paciente e precisa.